inveja. Agora vamos falar sobre a inveja, né? Claro, com a visão deste livrinho aqui de São Tomás de Aquino, né? Os 7 pecados capitais. Vamos falar da inveja. Vamos ler aqui o que diz o livro. A inveja é um vício que consiste em ter certa tristeza pelo bem do outro. Propriamente, a inveja é quando a pessoa se aflige com o que deveria alegar-se em relação ao próximo que tem certo bem, a mais do que ela. Por seu gênero, ela é um pecado mortal, ainda que possa ser um pecado venial, caso haja movimentos imperfeitos de inveja, sem plena voluntariedade. Ela é um vício capital, enquanto as pessoas são induzidas a sair da tristeza da inveja de modo indevido. Suas filhas são murmuração, difamação, satisfação com a dificuldade do outro ou a decepção com a prosperidade do outro e ódio, né? Bom, inveja. Vou ler aqui também Provérbios 14:30. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Bom, de fato, a inveja é algo terrível, né? Bem-vindo ao canal Vida Cristã. E assim, é um pecado terrível que aí os outros falam assim. A gente costuma se auto-julgar não invejoso, né? Mas será que nós não somos? Essa é a pergunta. E é um pecado que a gente tem que sim lutar. Muitas vezes a gente reclamar, a murmuração é um sinal de inveja. A falta da gratidão é um sinal de inveja. Porque muitas vezes a gente murmura muito pelo nosso estado de vida, do nosso sofrimento, que a grama do outro é mais verde que a nossa, né? Assim a gente se alegra com a dificuldade do outro. Bem feito. Esse é muito isso, esse é muito aquilo. Isso também é um sinal de inveja. E sinal de inveja também refere-se ao ódio do outro, né? Um sinal muito claro, né? Que já aconteceu aí, que vou mostrar a foto da menina, né? Mas a inveja, o que eu vejo pela inveja, ela é muito complexa, né? A gente acha que a inveja é só quando uma pessoa que tem bens necessariamente, né? A gente só se prende aos bens. A pessoa que tem pouca coisa inveja a pessoa que tem muito, que é o caso de vocês sabem. Mas não. Geralmente as pessoas, às vezes, a inveja ela atinge as pessoas até que tem mais do que a outra que é invejada. Às vezes a pessoa não tem quase nada na vida, é pobre, mas tem uma família feliz, mas tem filhos obedientes que estão lá sempre ajudando. E aí a outra pessoa que ela é rica, ela tem de tudo, mas não tem uma família. Os filhos não estão nem aí para ela, brigam pela herança, vê a hora que ela morre para poder pegar a herança dela, né? Isso, aí essa pessoa que tem mais bens vai invejar aquela que não tem quase nada pela a forma com que a vida dela, a gratidão, a alegria que ela tem na vida. Então assim, não se tratou aí de uma inveja relacionada à questão material, não é? E assim, é muito ruim, porque o que faz a inveja? Você se autodestrói, né? Você fica preso naquele negócio de que a pessoa tem mais que eu, aquela quer não sei o que, mas aí você te prende e te cega para você melhorar. Para você, nossa, se aquela pessoa está bem, eu também posso ficar bem. Eu não tem que ser a outra pessoa, você tem que ser você buscando o melhor para você. E a inveja também tem a ver que as pessoas acabam se corroendo aos ossos, porque as pessoas que ficam olhando para Instagram, para a vida perfeita de Instagram, de Face, de videozinho, sabe, gente? Se autodestrói por bobagem, porque as pessoas estão mentindo no Instagram, é óbvio, né? Então, assim, ou no Instagram, no vídeo, enfim, no YouTube, enfim, é mentira, né, gente? Então, assim, eu tô falando aqui numa forma geral,
entendeu? E não adianta se julgar, eu não sou invejoso. Em algum grau, alguma pessoa é. A gente só tem que lutar contra isso. Não deixar que isso nos corrompa, entende? Porque assim, você tem que abençoar o próximo. Como você tira isso de você, é abençoando o próximo. E buscando e agradecendo aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem. Faça com que, olha assim, pede ao Senhor que Ele esclareça a sua visão diante daquilo que você tem, que Ele te deu. Me ensine a ser mais grata. Que aí sim, aí você vai conseguir sair desse mundo de inveja. Entende? O Senhor dá, cada um vai ter aquilo que é conforme aquilo que cada um precisa. Entende? Então assim, se aquela pessoa, só que tem um detalhe, né? Para você tirar isso, né, de pessoas que têm bens, por exemplo, para você tirar essa inveja da pessoa que é feliz e da família feliz, você não tem, passe a ajudar essa pessoa, passe também a ajudar as outras pessoas que não têm a família tão feliz, e também busque ajudar mesmo as pessoas financeiramente, se for o caso, né, dando mais dias de folga, ajudando a família das outras pessoas também. É uma maneira de você quebrar essa inveja assim, de você pela outra pessoa. E assim, se você prejudicar a outra pessoa, isto vai voltar para você. Isto é um fato, né? Então assim, luta contra isso, né? A inveja mata mesmo. Mata as pessoas com quem essa pessoa tem inveja e a ela mesma. E, gente, é muito chato a inveja, sabe? A inveja não atinge só rico. Atinge o pobre. Você inveja o pobre que está conseguindo fazer algo legal. Você não tem que invejar. Você tem que admirar e abençoar e torcer que essa pessoa cresça. Se a inveja vir incomodar a sua vida, faça isso. Abençoe e ore para Deus tirar isso da sua cabeça, e abençoe e ainda ajude a pessoa ainda mais ainda, se possível. Faça o oposto do que a inveja causaria em você e na pessoa. Não deixe a inveja te corroer os ossos, tá bom? É só uma coisa que eu queria mostrar aqui. Bom, voltando, né? Continuando, né? Falando sobre inveja, esse vídeo aqui. Indo na tua vendinha pra te ajudar. Pobre tem um pensamento do caranguejo. Quando vê um saindo do balde pra melhorar de vida, ele vai lá e puxa pra baixo. Se você tentou empreender no teu bairro e percebeu a inveja do pessoal, cara, você vai entender o que eu tô falando. Ou até mesmo um carro popular de segunda mão que você conseguiu, mas você sabe que as pessoas sentem inveja. Um bom exemplo disso é quando uma pessoa abre uma vendinha. Cara, você não vai ver ninguém indo na tua vendinha pra te ajudar. E quando vão na tua vendinha, querem desconto. Mas essa mesma pessoa vai no mercado ou em outra loja e ela não vai pedir desconto daquela pessoa. Meu querido e minha querida, essa pessoa não pediu desconto pra você porque você é amigo dela. Essa pessoa pediu desconto pra você porque ela não valoriza o teu esforço. Agora o lance do carro é doideira, porque quando a pessoa consegue um carro, cara, ela consegue um monte de amigo e um monte de inimigo. Eu acho que eu não sei o que é pior, o pessoal que tá com você por interesse ou o pessoal que não fala com você por inveja. Eu já vi relato de um cara que comprou um carro e ele via que tava parecendo arranhado. Ele colocou uma câmera em casa e quando ele foi ver, era a vizinha perto da casa dele que tava arranhando o carro dele. Você compra o seu carro, empreende, compra a sua casa, mas as pessoas querem te puxar pra baixo. As pessoas não querem te ver crescer. Agora você aí me responde, por que é tão difícil ver alguém melhorar de vida? Então, né, meus queridos? Então, aí que tá o problema. A inveja só atinge rico, só atinge pobre a rico, ou ele tá ali no meio entre os pobres mesmo. E até entre os ricos. O que atrapalha e muito o crescimento de uma nação. São os pecados. Então, assim, quando você vê alguém mesmo, ele sendo pobre crescendo, ajude-o. E por quê? Porque o Senhor Jesus, melhor é dar do que receber. Sabe por quê? Porque o apoio que você hoje dá para esta pessoa, se eu
vai te retribuir no futuro. Quando você querer montar alguma coisa, quando você precisar de alguma ajuda, entende? Mas se você provoca e cava o mal do outro, isso vai voltar para você também. Então, assim, a gente precisa eliminar este mal terrível que é a inveja no meio de nós, principalmente dos mais pobres, dos ricos também, mas dos mais pobres. Sabe, meus irmãos, se existe uma coisa que, se você quer, isso não é luta de classes, tá? Isso é o que é óbvio. Se uma nação, para ela crescer, ela não pode ter pessoas egoístas, não pode ter pessoas invejosas, não pode. Você tem que entender que você luta pela nação, em prol de todos. Então, isso não é coletividade, isto é cristandade, né? Então, vamos destruir este mal que é a inveja no meio de nós. Vamos destruir, meus irmãos. E agora? Bom, existem outros pecados por aí, né? Mas estes a gente vai falando aos poucos, né? Meus irmãos, Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!